Fala galera, estamos aí com mais um vídeo, hoje sobre o tema, o modelo de oração do cristão. Semana passada vemos sobre o vídeo como devemos orar e hoje iremos continuar sobre o que foi falado na semana passada. Olha o texto. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Esse texto está lá em Mateus 6, 9 ao 15. O que Jesus, quer dizer com essa oração? Vemos semana passada que quando Jesus ele nos chama a orar, ele deixa um exemplo para nós, que é essa oração. E a oração do Pai Nosso não é algo para a gente ficar repetindo toda vez. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é isso. Ele está nos mostrando a forma que devemos orar. Tem um livro que eu gosto muito, que é esse livro do Bill Hybels, que chama Ocupado Demais para Deixar de Orar. E ele fala de uma forma de orar, que é o modo de oração ACAS, que é adoração, confissão, agradecimento e súplica. Então, o que ele fala nesse livro? Ele fala que quando iniciarmos a oração, devemos começar com adoração, devemos adorar a Deus. Depois devemos fazer confissão, pedir perdão pelos nossos pecados. Logo após, começar a agradecer por aquilo que Deus já tem feito. E por último, devemos pedir súplicas. Devemos fazer aqueles pedidos que a gente quer, aquelas súplicas, coisas pessoais, coisas materiais. Por último, ele fala que devemos fazer súplica. E se a gente for olhar esse modelo de oração, Bill Hybels, é bem interessante, porque é bem parecido com o modelo de oração deixado por Jesus. Porque olha o que Jesus ele começa falando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira coisa que Jesus começa dizendo, que fala que é Pai nosso. Não é Pai meu, é Pai nosso. O Pai não é só meu, é Pai de todos os cristãos, é Pai de todo crente, é Pai de todo aquele que crê em Cristo, que crê em Deus. E é interessante porque muitas pessoas elas têm dificuldade de chamar Deus de pai, de reconhecer que Deus é um pai, porque teve um pai terreno não tão bom, um pai terreno cruel, e por causa disso tem dificuldade de entender e de aceitar que Deus é um pai. E a primeira coisa que Jesus está nos ensinando é que a gente tem que entender que Ele é nosso pai. Isso é essencial. Talvez você tenha um pai que não foi muito presente, um pai que não prestou, um pai que te maltratou, mas Deus, ele é um pai muito melhor do que o seu pai terreno. Ele é um pai terreno, ele é um pai celestial que tem todas as qualidades de um pai terreno e muito mais. Ele tem, por mais maravilhoso que seu pai terreno seja, Deus ele é melhor, ele tem todas as qualidades que seu pai terreno e muito mais. Ele é um pai totalmente diferente, é um pai que você ainda não conheceu, se você não conhece Deus. Ele é um pai diferente, a gente tem que entender que ele é nosso pai. E o que Jesus fala assim, Pai nosso que estás no céu? A gente tem que entender que ele não está aqui na terra, apesar dele ser onisciente, onipotente e onipresente, a gente tem que entender que existe um grau de diferença entre nós e ele. Ele está muito acima de nós, ele é muito superior a nós. Então, quando a gente chega ao nosso Pai, a gente tem que entender que Ele é superior a nós e não se igualar a Deus. Muitas pessoas eles se igualam a Deus, colocam Deus como se fosse um amiguinho. Ele não é seu amiguinho. Apesar que Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus, é o seu amigo fiel. Ele não é aquele seu amiguinho que você fica pedindo toda hora ou aquilo que você quer e Ele tem que cumprir as suas vontades. Ele é o seu Pai e Ele está nos céus. E o que Jesus ele começa falando aqui? Agora que Jesus começa a adoração, adorando, exaltando o nome de Deus. O que ele fala? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A primeira forma que Jesus ele começa falando é assim, ó, Deus é nosso Pai e Ele está no céu, muito lugar, muito acima da gente. E a segunda coisa, devemos adorar, porque santo é o nome dele, o reino é dele, a vontade é dele e a terra e o céu também é dele. Tudo é dele. E depois Jesus ele fala assim, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus ele começa primeiro dizendo que Deus é Pai, que Deus está num lugar muito superior a nós,
Jesus começa adorando a Deus e depois ele traz uma súplica. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E quando Jesus fala assim, um pão, ele está falando é só o pão. Ele não está falando o pudim, ele não está falando a sobremesa. Ele está falando o pão. O pão naquela época significa o alimento necessário, o alimento básico para uma pessoa viver. Quando ele está falando, dá-nos o pão nosso de cada dia, ele está pedindo o alimento básico para a sobrevivência. Jesus ele continua, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Essas dívidas aí que ele está falando não é dívida financeira. Até mesmo porque Deus não é um banqueiro para te emprestar um dinheiro. Deus ele é nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. Ele não é banqueiro. Ele não é aquele gerente do banco. As dívidas aí que ele está falando é a dívida do pecado. A gente vê que em diversos textos na Bíblia fala que a gente é devedor diante dos nossos pecados. E quando Jesus fala assim, perdoa as nossas dívidas, ele está falando assim, perdoa as nossas dívidas de pecado, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm feito dívida conosco, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. E Jesus ele continua falando assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus ele continua falando assim, livra-nos de pecarmos, livra-nos de cair em tentação. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E depois ele fala assim, porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Olha só como é maravilhoso essa oração do Pai Nosso. Jesus ele começa exaltando o nome de Deus, falando que Deus é Pai, falando que Ele é Santo. Depois Jesus ele faz uma súplica. Depois ele fala assim, perdoa os nossos pecados. Ele faz o quê? Confissão. E ele não só faz confissão, mas ele fala assim, não nos deixes cair em tentação. E por último ele fala assim, que se perdoar as nossas ofensas, se a gente perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Então não só adianta Jesus nos perdoar. Através do perdão que Jesus nos dá, através do perdão que Deus nos dá, devemos perdoar os outros. Olha para você ver como é uma continuação. Deus nos perdoou, porque Deus nos perdoou, devemos perdoar os outros. Olha só como isso não parece com o modelo de oração do Bill Hybels. Jesus ele começa adorando, trazendo ali uma súplica, né? Só existe essa divergência ali, depois uma confissão, né? Existe só essa troca, né, na verdade. Então ele começa adorando, súplica, confissão e depois agradecendo. E isso é o modelo de oração deixado por Jesus. Ele quer que a gente comece sempre adorando a Deus. Ele quer que em toda oração nossa não haja só súplica, mas que haja adoração, haja agradecimento, haja perdão, né? Haja arrependimento. Muitas vezes a gente chega a Deus somente para pedir, sendo que a oração é muito mais do que pedir, é ter um relacionamento com o Senhor, é ter um relacionamento com o nosso Pai. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro. E não se esqueçam, siga nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aí e se inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe.